Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser a respeito de preenchimento malar e zigomático com Elancê, tá? Eu queria mostrar esse caso para vocês, a gente vai discutir o caso. Essa aqui é a Alexandra, ela cedeu a sua imagem para a gente poder ensinar algumas coisinhas no curso, tá? Uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês antes da gente começar a aula, ela fez há 1 ano e meio, mais ou menos, um preenchimento no sulco nasojugal com ácido hialurônico, que segundo ela ficou muito superficial, fez edema. Ela foi na pessoa que fez o preenchimento para retirar o preenchimento, mas depois da retirada não notou diferença, né, Alexandra? Foi isso? Pronto. Então aqui a gente consegue perceber, ó, o preenchimento ainda, um edema, ó, residual, tá? E a gente consegue delimitar esse preenchedor aqui, ó. Exatamente, quando ela olha para cima, melhor ainda, mais, pra gente conseguir ver. Tá? Esse preenchimento foi colocado na profundidade errada, foi colocado muito superficial. Eu não sei qual foi o produto, eu não sei se foi escolhido um G-Prime, uma densidade adequada também, segundo ela foi ácido hialurônico, mas eu não sei se a densidade do ácido estava correta, né, para essa região, para o tratamento, mas com certeza consigo dizer para vocês que a profundidade não estava correta, tá? A gente fez uma aula só de preenchimento de olheira justamente para conseguir demonstrar essa... Desculpa. Depois eu peço para ele tirar. Justamente para a gente conseguir demonstrar a profundidade que ele tem que ser posto. Então, com cânula profundo embaixo da musculatura. Aqui ele foi colocado acima da musculatura, tá? Logo abaixo da pele, e é por isso que o preenchimento fica aparente, tá? Então, vamos para o que a gente decidiu fazer aqui. Eu dei algumas sugestões para ela, porque o que a gente consegue perceber na face da Alexandra? Ela tem uma característica braquiocefálica, tá? Então, o que isso significa? A gente tem a face um pouco mais encurtada, né? E, consequentemente, por causa disso, a gente tem uma menor projeção óssea no queixo, tá? Então, se vocês forem medir aqui, ó, a gente tem aqui o nosso terço superior, né? Aqui seria o nosso terço médio. Então, aqui no meu dedo teria que estar o nariz, para vocês verem como está menor, né? E aqui o nosso terço inferior, ó. Então, a gente tem aqui mais ou menos 1 centímetro a 1,5 centímetro de mento, que a gente precisaria fazer uma projeção desse mento, tá? Por consequência disso, da gente ter uma face mais encurtada e um pouco mais alargada, a gente tem uma boa projeção de zigoma, tá? Então, não é nosso foco a gente preencher aqui, lá no zigoma lateral. A gente vai preencher um pouquinho na proeminência malar aqui, que ela tem uma deficiência já de proeminência malar. Ela tem um osso malar mais reduzido e, por conta disso, ela tem uma ausência de projeção na zona de CK3. Por causa disso, a gente acaba fazendo, com o processo de envelhecimento, uma queda, né, desse coxim superficial nasolabial. E como a gente não tem o coxim profundo para fazer sustentação, a gente acaba fazendo essas depressões aqui que vão marcar o ligamento zigomático, tá? Por conta também do queixinho dela ser um pouco menor do que a gente esperaria para a largura da face, né? A face, em relação à largura, a face é mais encurtada. A gente precisaria preencher esse mento e projetar esse mento e preencher esse ângulo. Vira só um pouquinho assim, preencher esse ângulo de mandíbula para a gente esconder o jaw e para a gente conseguir dar uma sustentação maior na face, diminuindo a queda no canto da boca, né, na comissura do sulco lábio-mental e melhorando aqui essa projeção do ângulo de mandíbula, tá? A gente decidiu, assim, conversando com ela, porque não adianta eu achar que tem que fazer uma coisa e o paciente não querer fazer outra, ter um pouco de receio, né? Ela ficou com medo do ácido hialurônico depois que ela fez esse preenchimento. A gente escolheu o Elancê aqui porque a gente vai fazer estímulo de colágeno e preenchimento também. Mas com esse receio dela, a gente acabou achando melhor associar um preenchimento de malar para diminuir essa queda do malar medial, diminuir esse afundamento. E a gente vai fazer esse preenchimento associado com fios de tração, tá? Essa covinha de estimação, perguntei para ela não quer perder. Então, se a gente for fazer um preenchimento aqui, a gente vai fazer ao redor, vai manter a covinha, tá? E depois a gente vai decidir se vai fazer ângulo de mandíbula ou não. Mas a gente combinou hoje de fazer o preenchimento do malar medial e do zigomático e depois a gente vai fazer fio de tração. A gente vai tracionar o cantinho aqui da comissura labial e vai tracionar o jaw, tá? Pra gente conseguir ter esse resultado aqui mais ou menos, certo? Então, como é que vai ser a nossa marcação? Palpa aqui o zigomático, borda inferior do zigomático, borda superior do zigomático, tá? Aqui a gente consegue perceber o nosso limite, ó, do coxim nasolabial. A nossa queda, o nosso afundamento termina aqui.
mais ou menos na metade do sulco, mais ou menos 1 centímetro abaixo da fossa canina, tá? Então, aqui termina o nosso triângulo. A gente vai fazer reto com o sulco nasojugal, que não está aparecendo porque ela está com preenchimento. A gente vai fazer um triângulo invertido aqui, ó. E é nesse triângulo que a gente vai focar o nosso preenchimento, tá? A gente não vai preencher aqui, ó. A gente já tem o nosso SUF, tá? Já tem uma hipertrofia do SUF aqui, ó. Ele tá aumentado de tamanho. A gente tem que cuidar para não preencher aqui em cima, porque a gente vai fazer um aumento dessa protrusão. Inclusive, às vezes pode fazer um pouco de edema. Então, a gente vai fazer um preenchimento somente na zona que a gente tem o afundamento, tá? Eu não vou invadir a zona do ácido hialurônico, eu vou manter ele aqui, mas quando eu preencher isso aqui, eu vou disfarçar aquela volumização do ácido hialurônico que está ali no sulco nasojugal, tá? Então, o nosso plano para ela é uma seringa por lado. A gente vai colocar aqui 3 pontos com 0,02 ml, mais ou menos, de cada lado, tá? Em cada ponto, desculpa. A gente vai fazer 0,2, 0,2, 0,2, que a gente vai conseguir fazer isso aqui, ó, tá? 0,6 ml. E aqui a gente vai distribuir 0,4, sendo que a maior concentração vai ser nessa zona, que é a zona onde a gente tem o maior afundamento, tá? A gente vai fazer esse preenchimento em leque, certo? Mesma coisa do outro lado. Eu só um pouquinho assim, isso. Ó, aqui tá o limite do nosso coxim, tá? Então a gente vai preencher até onde termina a queda do limite. Vocês percebam que aqui ele já tá simétrico com a bochecha, tá? A gente vai fazer o nosso triângulo invertido. Ó, tá mais ou menos naquela região ali que eu falei, mais ou menos 1 centímetro da fossa canina. Palpo zigomático. Esse último ponto aqui vai estar sobre a proeminência malar, tá? Então, sobre a proeminência malar, mais ou menos meio, 1 centímetro de distância entre cada ponto de injeção, tá? Então, a distância seria daqui até aqui, mais ou menos 1 centímetro entre cada um, e mais o nosso triângulo aqui nessa região. Então, aqui a gente vai gastar 0,6 ml e mais 0,4 ml. Lembrando sempre que a gente tem que respeitar a borda óssea e que em paciente que tem uma hipertrofia do SUF lateral, que é o caso dela, a gente não vai preencher a zona do SUF, tá? Eu vou deixar liberado, eu vou preencher zigoma e vou preencher a depressão malar central, certo? Pessoal, a gente vai fazer anestesia agora, tá? Vira só um pouquinho. Tô com a cânula 25 aqui, agulha 25. Faço um pertuito de entrada. Não são todos os pacientes que eu anestesio, tá? Para fazer o Elancê. Pacientes que preferem não fazer anestesia ou que são pacientes que não sentem muita dor, porque isso varia muito. A gente geralmente não faz, tá? Mas quando o paciente refere que é mais sensível, a gente vai fazendo uma anestesiazinha de pertuito. Eu não posso colocar muita coisa, porque senão eu perco um pouco de parâmetro. Mas como eu já programei, essa é a importância da gente programar o que a gente vai fazer antes, tá? Não fazer e ver se ficou bom e aí continuar fazendo. A gente não tem que tomar decisão de quantidade nem nada durante o procedimento. A tomada de decisão, ela é antes do procedimento. Tem alguns casos, como ângulo de mandíbula, coisa assim, que a gente até pode dar uma olhada e achar que tem que colocar mais um pouquinho, mas geralmente, como a gente já tem uma quantidade relativamente definida do que a gente vai usar, né? Porque o paciente, às vezes, já nos diz, ó, eu só posso fazer 2 seringas, eu só posso fazer 1 seringa. Então, a gente tem que planejar sempre antes, tá? Vocês vejam que a própria anestesia já faz um certo volume e eu utilizei só 1 ml aqui. O que a gente está utilizando aqui é a anestesia de Klein modificada, tá? Que é a que eu utilizo para todos os meus procedimentos. Vira só um pouquinho para cá. A gente vai anestesiar esse lado agora. Então, 100 ml de soro, 10 de bicarbonato, 1 ml de adrenalina e 20 ml de lidocaína sem vasoconstritor, tá? Faço uma retroinjeção aqui com uma quantidade pequena. Isso já é suficiente para tirar aquela ardência do preenchimento, tá? Que é a ardênciazinha característica do Elancê. Pronto. Terminamos a nossa anestesia, a gente já vai fazer o Elancê do lado de cá agora, tá? Pode virar bem para lá.
Então agora o nosso elancê com cânula 22. Não faço elancê com cânula 25 para ninguém por nenhum motivo, tá? Acho que cânula 25 é praticamente uma agulha. Então eu utilizo no máximo para contorno labial, alguns casos de preenchimento de olheira, tá? Mas na maioria das vezes, inclusive olheira, eu faço com cânula 22. Eu só não consigo fazer preenchimento de contorno labial com cânula 22 porque ela é muito grosseira para isso. Então, para essa cânula, a gente realmente precisa, para essa área de preenchimento de contorno labial, a gente realmente precisa de uma cânula um pouquinho mais delicada. Então, a gente vai para o nosso plano agora. A gente está no subcutâneo aqui, a gente não precisa raspar o osso, tá? A gente está no subcutâneo profundo. Bisel da cânula para cima. E a gente vai depositar bolos de 0,2 ml em cada um desses pontos, tá? Porque o nosso foco principal aqui no caso dela é sustentação e redução dessa queda. Vim para a cânula com o meu segundo ponto, bisel para cima. Meu terceiro ponto na proeminência malar. Palpo a ponta da cânula, ela tá aqui. Acomodo o produto, tá? E vou fazer o preenchimento da região medial. Eu não utilizei 0,6 aqui como programado até agora, tá? Eu utilizei 0,4 ml, tá? Minha seringa tá marcando 0,6 agora, então eu utilizei 0,4. E o meu plano depois é aqui, ó, na região inferior da borda do zigoma, tá? Na zona que seria de CK4 e CK5, a gente fazer mais 0,1, 0,1, tá? Porque eu acho que com esse 0,4 que eu distribuí aqui, 0,2, 0,1, 0,1, eu já tive uma projeção legal, tá? Então isso também pode acontecer. A gente planeja antes, mas depois a gente vê que fica bom, a gente muda esse planejamento, tá? Seguro aqui na borda para manter o elancê onde eu quero que ele fique, tá? Para eu ter certeza que eu tô com a cânula no plano certo e que eu tô com ela delimitada na zona que eu quero preencher. Então, gastei mais 0,4 ml aqui, tá? Vou retirar minha marcação. E eu vou fazer mais 0,1 aqui, ó. Tá? Nessa região ainda. Mas vocês vejam como já tá mais simétrico, tá? Com o preenchedor que antes estava pulando, né? Saltando daqui por causa do afundamento da região malar medial. Quando a gente preenche aqui e dá essa sustentação, a gente já melhora o suco nasojugal também, tá? Tem muitos pacientes que vêm para preencher a olheira, mas eles não se dão conta do afundamento, da perda de volume nessa região. Então, muitas vezes a gente preenche aqui primeiro para depois revisar a olheira para ver se realmente precisa preencher ali. Na grande parte das vezes, quando o assunto é envelhecimento, eu não estou falando daquele paciente jovem que tem olheira desde sempre porque é a característica dele. Estou falando de envelhecimento. Na grande parte das vezes, quando a gente começa o processo de envelhecimento, a gente não precisa preencher aqui
tá? Se o paciente tiver perda de volume aqui, a gente preenche a perda de volume e a gente já tem uma melhora do suco nasojugal, tá? E a gente vai fazer esse suco nasojugal sempre depois como uma forma de refinamento e não como forma inicial do tratamento, tá? A gente até pode fazer as duas coisas juntas, mas se o paciente tiver perda de volume no malar medial, nunca façam só o suco nasojugal, porque ele não vai ficar satisfeito. E expliquem isso para ele que ele vai entender, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu tô com 0,2 na minha seringa. Coloquei mais 0,1 aqui. Acho que eu já tive um bom resultado, tá? Uma boa projeção. E aí eu vou preferir colocar o 0,1 que sobrou aqui na borda inferior do zigoma, pra gente dar uma leve sustentação também e um estímulo de colágeno para essa região, tá? Então eu retorno com a minha cânula para cá. Tô aqui na borda inferior do zigoma. E vou fazer uma retroinjeção em leque, tá? De 0,1 ml. E a gente terminou esse lado. Eu vou pedir para a paciente levantar agora, a gente vai limpar aqui. Eu vou pedir para ela levantar para a gente notar essa diferença já, como a gente quando estrutura a região malar medial e o zigoma, a gente consegue melhorar esse afundamento e já melhorar o aspecto do suco nasojugal também, tá? Pessoal, eu só pedi para ela sentar um pouquinho só para mostrar para vocês aqui, ó, o lado direito feito e o lado esquerdo por fazer. A gente preenchendo aqui, dando sustentação no malar medial, a gente já conseguiu disfarçar aquele excesso de preenchimento, ó, que a gente tinha nessa região, sustentando isso aqui e elevando essa região medial do malar. A gente também fez o preenchimento no zigomático, então com isso a gente consegue fazer um efeito de lifting dessa região também, tracionando a região malar para trás e acomodando melhor, distribuindo melhor esse produto, a gente disfarça esse afundamento e essa marcação do coxinho superficial nasolabial, certo? Pessoal, então a gente vai fazer o lado esquerdo da face agora, tá? A gente já fez o pertuito com agulha 22, desculpa. E a gente vai direcionar a nossa cânula 22 para a área zigomática ser preenchida. Palpei a ponta da cânula, tá? Bisel para cima. E eu vou fazer um bolos aqui de 0,2. Vocês vejam uma coisa aqui, filma aqui a seringa para mim, Cris, a pergunta. Vocês vejam que eu tô com mais de 1 ml, tá? O Elancê, ele vem com mais ou menos 0,1 ml extra, que é para fazer o preenchimento da seringa, mas como eu já fiz esse preenchimento com o Elancê anterior, vai acabar sobrando um pouquinho aqui desse lado, tá? Acaba sobrando esse 0,1 aqui, que seria para preencher a minha cânula. Então, tem que lembrar de focar nisso, porque eu não vou preencher até o 0, não vou colocar até o 0,8, eu vou colocar até o 0,9. Eu tenho 0,1 ml que estava sobrando aqui, mais 0,1 ml da marcação da seringa, tá? Pra gente colocar o nosso bolos aqui de 0,2. Lembrem que a gente colocou 0,4, né, da outra vez. Tô com a minha cânula aqui, na minha segunda marcação. Já coloquei 0,2. Vou colocar mais 0,1 ml por ponto da marcação. Tô aqui na outra marcação. Mais 0,1 ml. Como eu já sei que eu fiz do outro lado 0,1 ml abaixo da borda inferior do ligamento em retroinjeção, ó, tô aqui. Eu já vou fazer isso desse lado também, tá? Se prender um pouquinho a cânula, pessoal, vocês retornem e coloquem de novo, tá?
Não tem certeza do plano, não sabe onde está, prendeu a cânula, volta e faz de novo. Não injetem de qualquer jeito, tá? Então essa região está pronta. Tratamos com 02, 01, 01 e aqui 01 em traço, tá? Em retroinjeção. A gente já consegue só com isso. Vocês vejam como a gente fazendo esse aqui, a gente já melhorou o aspecto daqui, ó. Eu nem preenchi malar medial ainda. E a gente já diminuiu aquele afundamento que a gente tinha aqui, porque a gente faz um efeito de lifting, tá? Fazendo esse preenchimento aqui do arco zigomático. Meu preenchimento limite do ácido hialurônico vem até aqui. E a ponta da cânula tá aqui. Bisel para cima. Vou segurar aqui, porque eu não quero que o preenchedor vá para cima, tá? Vou fazendo retroinjeções de 0,1 ml no subcutâneo profundo. Minha cânula tá aqui. Eu usei exatamente 1 ml, tá? Fiz exatamente a mesma coisa desse lado que eu fiz do lado de lá, mas vocês percebam que aqui, ó, eu ainda tenho um leve afundamento. Então, eu vou pegar esse outro 01, vou abrir um pouco mais o meu triângulo e vou preencher nessa região aqui, exatamente no limite entre o coxim superficial nasolabial e o coxim superficial malar intermediário, que fica bem em cima do ligamento zigomático. Minha cânula tá aqui, ó, tá? Coloquei mais 0,1, vou acomodar o produto. E quando a Alexandra voltar para a gente fazer os fios, vocês já vão conseguir ver a parcialidade do resultado desse procedimento, porque a gente tem o efeito de preenchimento imediato do Elancê, mas a gente tem aí 3, 4 meses de estímulo de colágeno. Na verdade, ele estimula colágeno durante todo o período que ele permanece no paciente. A gente está utilizando o Elancê S, a gente sabe que ele dura quase 2 anos, né? Os Elancês de 1 ano duram quase 2, 2 quase 3, 3 quase 4, tá? O Elancê de 4 anos foi retirado do mercado. Bom, pessoal, então a gente terminou nosso procedimento, tá? As orientações vão ser aquelas já conhecidas. Eu peço para ficar 2 dias dormindo de barriga para cima, decúbito dorsal, para não fazer pressão onde a gente fez os preenchedores. Peço para não fazer exercício no dia, para não ativar a circulação e não aumentar o edema, tá? Se fizer algum edema maior, mais importante, o paciente pode utilizar gelo, tá? Compressa fria. Não pode apertar, tá, Alexandra? Pode só encostar a compressa, não pode fazer pressão. E esse edema geralmente ele dura 2, 3 dias, tá? Como a gente fez só 2 seringas, uma de cada lado, o edema é muito sutil, então não fica muito aparente. Agora a gente já tem um edema leve também dessa região, onde a gente fez a própria anestesia, né? Então a gente, depois que tiver a absorção da anestesia, a gente vai ter uma redução dessa zona. Esse vermelhinho é comum ficar depois que a gente faz Elancê, tá? Não precisa ficar preocupado. Uma das características do Elancê é justamente deixar esse eritema na área tratada. É eritema. Não pode confundir em hipótese alguma com lesão vascular, que é totalmente diferente. Fica branca no centro e vermelha na volta, porque o corpo está tentando ativar a circulação.
Isso aqui não é lesão vascular, é eritema só dentro em toda a zona tratada, tá? Isso acontece principalmente quando a gente injeta o Elancê às vezes um pouco mais rápido, aí faz um eritema maior ainda, tá? Mas esse vermelhinho, rosado, quando a gente termina o procedimento, é normal. Então aqui vocês consigam perceber. Vocês conseguem ver que a gente já teve uma redução daquele afundamento e disfarçou o preenchimento que estava colocado muito superficial. Desse lado aqui, eu combinei com ela que eu coloquei aquele extra de Elancê exatamente aqui, ó. Mas a gente tem ainda, esse lado, ele está mais pronunciado, o preenchimento, porque ele realmente está muito superficial, ó. Vocês podem ver que a gente palpa o edema, tá? Então, se for necessário, depois a gente vai colocar a hialuronidase aqui. A gente vai revisando ela e vai ver se vai querer colocar ou não, certo? E a gente vai revisar ela daqui uns 15, 20 dias, que é quando a gente vai fazer os fios. Mas para o Elancê especificamente, revisão em 3 meses, certo?